a prostituição, a tráfego de menores. O meu conteúdo não faz menção a nenhuma dessas perjúrias que eu falei aqui. Meu conteúdo é espiritual, motivacional, é um conteúdo de interesse público e social. E na maioria das vezes, acontece, tá? Acontece. Só que nós, como criadores de conteúdo, e não deixamos de ser influenciadores do bem, precisamos saber o nosso lugar. E eu sei qual é o meu lugar. Você entende isso? Eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Eu não ia fazer transmissão mais agora à noite. Eu já entrei uma vez aqui hoje ao vivo. Já entrei mais cedo às 8 da noite no YouTube. Já entrei oficialmente com vocês. Mas eu senti vontade de fazer. E quando eu entrei hoje, eu me decepcionei. Então eu decidi voltar para cá. Porque aqui nós temos mais segurança. Tá? E deixa eu falar algo para você. Eu sou uma pessoa que eu sempre soube o meu lugar. Eu sempre mantive essa característica. Eu não fico onde eu não sou bem-vindo. Até Jesus ensinou isso. Um dia João chegou revoltado porque havia pregado em uma cidade. Quando ele pregou, ele disse: mestre, permita... Olha o que João disse, está escrito, está nos 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, que se conferem um com o outro. João disse: mestre, permita que eu ore e desça fogo do céu, porque eu fui lá, orei e ninguém abençoou. Jesus disse: não, João, eu vou lhe ensinar o que você faz. Quando você chegar em um lugar, saúde com a paz. E se houver um filho de paz, a paz estará naquela pessoa. Mas se não houver um filho, voltará para ti. E na cidade aonde chegares e não te receberes bem, sacudi a poeira do vosso pé sobre aquela cidade. Você entende isso? Então nós precisamos saber qual é o nosso lugar. E é aqui que entra você se pôr no seu lugar. Saiba o seu lugar. Saiba onde você deve estar. Saiba aonde lhe cabe. Saiba aonde você é bem-vindo ou é bem-vinda. Eu vou te falar algo muito importante, eu digo. A não ser que você esteja fazendo alguma prova para um concurso, a não ser que você esteja disputando uma vaga de emprego, fazendo provas de testes didáticos, de conhecimento. Fora isso, você não precisa competir espaço com ninguém. É lógico que ninguém aqui é cereja de bolo para querer exclusividade. Mas eu vou te falar uma coisa muito sincera. Eu sou um cara que já passei por muita coisa na minha vida. Eu vou usar a expressão de Paulo: eu já estive nu e sei o que é estar vestido. Eu já não tive nada e hoje sei o que é ter tudo. Quem conhece a minha história sabe do meu testemunho de vida. Já comi comida do lixo. Já pedi ajuda nas portas dos estabelecimentos. Já olhei carro. Já vendi estrume. Já catei reciclagem. Já vivi uma vida muito aventureira. Não me envergonho de dizer que eu ia catar manga para vender na minha cidade. Então eu sei o que é não ter. Eu sempre soube lidar no pouco. Eu sempre soube entender o que é ter o pouco. Eu sempre soube o meu lugar. E vou ser sincero com você. Deus te trouxe aqui para te dizer isso aqui hoje. Saiba o seu lugar. Aprenda qual é o seu lugar. Você precisa entender qual é o seu lugar. Você não precisa competir com ninguém. Se você não é bem-vinda, saia.
Se você não tem atenção, se retire. Você não precisa forçar a barra. Eu já expliquei isso aqui. Tem alguém que precisa ouvir isso. Olha, Deus coloca um sentimento dentro de nós que é para que possamos repartir esse sentimento. Alguém precisa dizer isso. Alguém precisa ouvir isso. Melhor dizendo, alguém precisa ouvir isso. Não precisa competir com seu ninguém. Você é exclusiva. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa fazer por onde haver contritos e conflitos. Deus te chamou para fazer algo específico. Sabe o que eu acho lindo no jogo de talheres? É porque geralmente qualquer jogo de talher é comum. Você compra, vem um tipo de garfo grande, um garfo pequeno, a colher de chá, a colher de sopa, um tipo só de faca. Mas sabe o que me deixa mais feliz? É saber que cada talher daquele tem sua utilidade. Assim é você. Você tem sua utilidade. Você é única. Eu não estou falando de ser insubstituível, eu estou falando de ser única. Você é única. Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso. Você é única. Você é instrumento de Deus. Você é ferramenta na mão do Senhor. Você é vaso. Deus te colocou com um propósito. Você não precisa competir. Eu já falei, você não precisa competir com seu ninguém. Agora deixa eu pregar aqui uma palavra que eu estou falando muito. Eu separei aqui uma mensagem para ministrar o seu coração. Eu quero mandar aqui um abraço a todas as pessoas que estão conosco no canal do YouTube, a todos os nossos seguidores da página do Facebook Força do Alto. Gente, para ser sincero com vocês, para ser muito sincero, minha esposa está comigo na transmissão, ela está lá na sala, estou em casa. Mas eu me sinto muito bem quando eu estou com vocês aqui nessas duas plataformas. Não que eu não me sinta nas outras. Mas eu me sinto bem pelo peso de responsabilidade que eu sei que são coisas firmes. São consistentes. E eu agradeço muito a vocês pela credibilidade, pelo carinho, pelas contribuições que vocês mandam, pelas orações. Você entende isso? Quando eu abro essa transmissão com vocês, eu não vejo vocês, eu fico dentro de um quarto lá no estúdio, mas eu sinto que tem gente perto, sabe? Como disse Paulo, eu estou ausente no corpo. Ele escreveu a carta para Corinto e disse, eu estou ausente no corpo, mas eu estou presente em espírito. Porque o Espírito de Deus que habita em vocês, ele testifica em mim. E enquanto vida eu tiver nessas redes sociais, enquanto Deus me der fôlego, pode anotar isso que eu vou lhe dizer. Enquanto Deus me der ânimo, eu não vou mudar meu conteúdo. Porque é isso que eu sei fazer. É distribuir vida. Paulo aconselhou a igreja de Corinto dizendo, cada um fique firme naquilo que foi chamado para fazer. Deus me chamou para isso. Me colocou dentro da internet através da vida de vocês com essa mensagem, com esse intuito, e eu vou continuar assim. Essa é a minha frase. Você foi levantado para levantar vidas. Minha esposa está falando.
Eu tenho uma história construída aqui dentro dessa internet. Uma história construída em todas as plataformas. Mas eu posso garantir para vocês que se não fossem vocês que Deus levantou, porque tem dia que a gente, mas eu sei que tem gente orando. Eu sei que tem gente intercedendo pela minha casa. E eu sei que todos os dias Deus me alimenta através de vocês, para que eu possa ter ânimo e mencionar uma mensagem que vá para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Amém? Vamos orar que depois eu quero ministrar uma palavra forte. Em nome de Jesus. Senhor Deus, graças eu te rendo. Graças eu te dou por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse momento tão maravilhoso. Obrigado por suas mãos estarem estendidas sobre nós e para nós. Obrigado pelo seu favor imerecido, pela sua graça. Obrigado, amigo Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por cada irmã e cada irmão que está aqui, que está nesse momento recebendo do alto da cabeça ao plantar do seu pé essa palavra tão maravilhosa. Que todo mal seja desfeito e que o Senhor possa alegrar o nosso coração através da sua palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Todos que estão aqui no YouTube, está assistindo por um telefone, procure o símbolo do joinha, do gostei aí. Roberto, aqui embaixo eu não estou vendo o símbolo do gostei. Clica em 3 pontinhos que tem aqui em cima da minha cabeça, não sei se do lado direito ou do lado esquerdo. E deixa o seu joinha, porque nós vamos receber mais tráfego. No Facebook, na página Força do Alto, curta bastante, sai da transmissão e curta do lado de fora, deixa o seu like, para receber mais impulso, mais tráfego. Na parte de fora também tem a opção de deixar a curtida, tá bom? Isaías 43, verso 2. Glória a Jesus. Gente, mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que estão enviando suas ajudas, tá? Sua contribuição através da chave Pix, da conta poupança. Muito obrigado. Pessoas têm dito assim, Roberto, eu mandei, mas foi pouco. Não existe ajuda pouca. Não existe pouca ajuda. Existem os que ajudam e os que não ajudam. Quem são os que ajudam? Aqueles que fazem de coração, independente do valor. Independente de como seja. Se tiver coração, se tiver amor, se tiver boa vontade, está aprovado. E existem aqueles que não ajudam. É simples. Tá bom? Isaías 43, verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Versículo 5. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém. O profeta Isaías, ele vai falar sobre duas fases que todos nós passamos. É a fase do fogo e a fase dos rios.
E eu vou explicar. A expressão quando que o profeta dá, esse quando dentro da linguagem português, do português, ele categoriza, ele indica o momento. Isaías está dizendo, quando o momento chegar, esse quando não é talvez. Nas entrelinhas do texto não está dizendo se passares. O profeta vai dizer quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Perceba isso. Antes de ele mencionar os rios, ele fala das águas. E por que é que ele fala? Porque das duas há uma. Ou Deus intervém durante, ou Deus intervém antes. Só que nesse caso aqui, o profeta está dizendo, vai chegar o dia dos rios. Vai chegar o dia da tentativa de naufrágio. Vai chegar o dia que você vai se sentir afundando. Só que antes que venham os rios, o Senhor já vai estar contigo nas águas. Escute. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. O profeta está dizendo que quando ele for passar na ocasião do rio, Deus já estará ao lado da pessoa. Eu vou falar isso aqui. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Escute, o dia da luta chega. O dia da batalha chega. O dia do combate chega. Você estuda dentro de uma faculdade ou na escola para chegar o dia da prova. Mas quando você vai fazer a prova, quem é que te assiste na sala de aula? O professor. E é exatamente quando chega o dia da prova que o professor observa. Ele está sendo fatídico. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios passarem, eles não te submergirão. Escute! Submergir quer dizer naufragar por completo. Submergir. Descer. Subir. Parte de baixo. Imersão. Subida. Submergir. Descer. Você lembra de Pedro? Jesus apareceu para Pedro no meio das águas de Tiberíades. No meio daquelas águas. Olharam e disseram, é um fantasma. Pedro disse, não, é Jesus. Se és tu, Messias, me manda ter contigo e eu irei. O texto vai dizer que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas quando ele sentiu o vento, quando ele sentiu as gotículas de água molharem seu corpo, ele se amedrontou. E quando ele começa a afundar, quem é que segura ele? Quem é? É o dono de Isaías 43 e 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios passarem, eles não te submergirão. Talvez você não tenha entendido. Pedro foi, mas Jesus sabia que ele afundaria. E por que é que Jesus permaneceu lá? Porque somente ele é quem lhe sustenta nos momentos de naufrágio. Eu vou melhorar. Somente Jesus é quem segura você quando você começa a afundar. Somente Jesus lhe dá estabilidade quando você se sente afogado. Somente Jesus lhe segura quando você começa a descer nas águas do sofrimento.
E ele está lá cumprindo Isaías 43:2. Jesus poderia ter dito: Pedro, essa mensagem aqui já foi dita. Porque em Isaías 43:2 eu prometi que quando passasses pelas águas, eu estaria contigo. E quando pelos rios fossem passar, eles não te submergiriam. Olha o que Deus está dizendo para alguém aqui. Está molhando os pés, está molhando o joelho, Roberto. Escute, deixa eu falar. Está molhando a cintura, está molhando os ombros. Só que submergir tem que ser por completo, Roberto. Eu só estou com o nariz de fora respirando. Sabe por quê? Porque tem alguém que não permitiu que você se afogasse no meio dessa luta. É Jesus que está segurando. Você diz: hoje não vai dar nada. Hoje eu não quero nada com nada. E você se sente afundando. E a água está por aqui. E a água está por aqui. E quando você se sente que vai afogar, porque você vai entrar num estado de submersão, parece que eu vejo Deus fazendo com você como fez com Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor e me pegou pelos fios do cabelo da cabeça e me colocou de pé e disse: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Eu preciso dizer para alguém hoje, nem que seja necessário Jesus pegar você pelo cabelo, mas você não afoga, você não vai afundar. Ele segurou Pedro. Aí agora entra o debate. Todo mundo olha e diz assim: mas Pedro afundou, Roberto. É verdade. É inegável dizer que Pedro não afundou. Ainda bem que Jesus estava lá. Senão o negócio teria sido pior. Porque tem momento que é assim: se Jesus não estiver no lugar, o negócio fica pior do que estava. Dá mais errado do que daria, né, Moisés? Meu irmão. Mas quem foi que andou sobre as águas, além de Pedro e Jesus? Quem foi que andou sobre as águas, além de Jesus e Pedro? Me mostra outro discípulo. Me mostra outro medroso. É muito fácil falar das suas falhas. É muito fácil apontar o ponto que deu errado. É muito fácil dizer os seus defeitos, as suas quedas e os seus vacilos. E por que não fala que somente ele andou? Porque a maioria das pessoas são assim. Elas vão registrar o seu fracasso. Elas vão lembrar do dia da queda. Elas vão lembrar dos seus vacilos. Elas vão lembrar do dia que você quase acabou com tudo. Mas elas vão se esquecer das suas tentativas de permanecer de pé. Segundo ponto, escute. Quando pelo fogo passares, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Escute isso. Segundo algumas pesquisas, existem 2 mortes, ou melhor dizendo, 3 mortes mais agonizantes do mundo. Sabe qual é a que está em primeiro lugar? Morte por afogamento ou asfixia, falta de respiração. Sabe qual é a segunda? Carbonização, queimadura. E quando o profeta ele fala que quando passares pelo fogo,
ele não te queimará. Essa palavra queimar e arder tem significados distintos. Porque o arder do fogo é relacionado à temperatura. Mas o queimar é relacionado ao consumir do combustível material, ou seja, a pele, ou aquilo que o fogo queima. E o profeta está dizendo: o fogo não vai te queimar e a chama não vai te arder. É basicamente, você vai passar pelo fogo e vai sair ileso. E eu posso provar para você que quando Deus está no centro da situação, isso acontece. Livro de Daniel, capítulo de número 5. Você lembra aqui, escute. Estátua de ouro. Foi colocado estátua de ouro. E o que acontece é que quando pediram para os hebreus se prostrarem, se curvarem, eles não se dobraram. Isso levou eles a passarem por uma severa situação constrangedora. É Daniel 3. E por eles não se dobrarem diante dessa estátua, a sentença era ser lançado em uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Quando eles foram levados até a fornalha, o texto vai dizer que o fogo lambeu os homens de fora que estavam segurando eles. Quando abriram a tampa de dentro da fornalha, o fogo lambeu os homens, a chama. Nós chamamos de labaredas de fogo. Só que quando esses jovens, os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor aguardava que eles gritassem. Por quê? Porque sempre que alguém cairia dentro daquela fornalha, haveriam gritos de tortura e morte. E o rei ficou sem entender por que é que não havia barulho. Porque é uma morte muito, mas muito torturadora. E quando o rei perguntou para que alguém visse qual era a condição deles, quem olhou disse: eu não vejo 3, mas 4. E o quarto é semelhante à aparência do filho dos deuses. É aqui que você precisa entender. Quem aqui ouviu? Quem aqui lembra dessa passagem? E até comporam alguns hinos, alguns louvores dizendo que ele é o 4º homem da fornalha. Quem aqui lembra? Dizendo que ele é o 4º homem da fornalha. Eu acho que você já ouviu essa expressão. É impossível. Não dá para Jesus ou Deus, são o mesmo, ser o 4º homem da fornalha. Não dá para ser. Por quê, Roberto? Porque se ele é o 4º homem, ele é o último a chegar depois dos 3. E se ele chega por último, os 3 já caíram no fogo, e o fogo já teriam matado. Então ele não é o 4º. Ele é o... Ele é o... Porque foi ele quem chegou e preparou a fornalha para que ela não ardesse. Foi ele quem cuidou do fogo para que o fogo não queimasse. Porque se Jesus chegar por último, dá errado. Mas quando ele chega por primeiro, o livramento é certo.
Quando ele chega primeiro, as coisas dão errado? Não. Quando ele chega primeiro, as coisas dão de mal a pior? Não. Ele não foi o último, ele é o primeiro. Ele preparou a fornalha, ele desaqueceu a temperatura para cumprir Isaías 43:2. Quando pelo fogo passares, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. É por isso que ele chegou primeiro, para bloquear a temperatura. E o rei disse: como assim? Tem 4, eu lancei 3. E disse assim aquele que viu: mas eles estão passeando no meio da fornalha. Sabe o que é isso? É a dificuldade tentando afligir, a luta tentando lhe acabar, e Jesus dizendo: somente na minha presença você consegue passear em provas de fogo como essa. Ele tem que ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Dentro daquele fogo ele deu livramento. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios passarem, eles não te submergirão. Quando pelo fogo passares, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê, querida? Tá com medo de quê, querido? Ele tá contigo nesse... Ele tá contigo nesse meio aí. Ele está contigo nessa luta, nessa prova. Escreva a palavra aí, eu tomo posse. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Eu quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de ministrar essa palavra tão abençoada para cada um de vocês e cada uma de vocês. Deixa eu deixar o recado. Às 8h30 da manhã de hoje, mais tarde no caso, sexta-feira, vou entrar ao vivo no YouTube, Palavra da Manhã, às 8h30. Eu estarei com você aqui. Não deixe de vir. Uma palavra poderosa para essa sexta-feira, tá? 8h30. Entra no canal, veja na estreia. Nós vamos estar ao vivo com vocês. Outro detalhe importante. Pessoas me mandaram mensagem lá no direct: Roberto, eu não estou conseguindo ver aonde fica os dados para enviar a contribuição. Vocês no Facebook sempre mandam essa pergunta. Fica fixado aqui nos comentários, ao lado do meu nome. Do lado do meu nome tem a informação, contribuição de amor, só que não dá para vocês verem todos os dados. Precisa clicar em cima para ver tudo, tirar um print e depois você faz o envio da sua contribuição de amor. Tá bom? 8 da manhã, sexta-feira, vou estar com vocês aqui no YouTube, ao vivo, e eu espero que vocês possam vir receber da parte de Deus. Estende a mão para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua história, e você de posse de vitória escreve amém. Tá vendo que eu nem tinha programado em entrar, vim para cá, segunda vez hoje com vocês aqui ao vivo. Deus abençoe nosso público da Força do Alto, nossa página oficial. Gratidão. Obrigado a todas as pessoas que vieram de outras plataformas. Muito obrigado. Um abraço no coração de vocês.